Capítulo 12. E assim foram passando os dias e as noites como em um sonho, e Áurea estava contente. Talvez se sentisse até mesmo feliz. Entretanto, passados vários meses começou a sentir o desejo de ver seu pai. O desejo foi aumentando, até que em todos os seus momentos de vigília começou a sentir a nostalgia de ver o rosto de seu pai, e se tornou desassossegada e triste. Uma noite, durante o jantar, o corvo dirigiu seu brilhante olho negro para os dela e lhe perguntou: "Qual é a causa dessa aflição que noto em você, esposa minha?" "Desejo voltar a ver o rosto de meu pai, milord", suspirou Áurea. "Sinto falta dele." "Impossível", grasnou o corvo e saiu sem dizer nenhuma só palavra mais. Mesmo que nunca se queixasse, Áurea queria tanto ver a seu pai que deixou de comer, e só provava um ou outro bocado dos partos aprimorados que lhe traziam. Começou a emagrecer e a consumir-se até que um dia o corvo já não pôde suportar. Entrou batendo as asas energicamente em seu quarto. "Vai, então, visitar seu pai, esposa", disse. "Mas não deixe de voltar dentro de 2 semanas, porque eu pereceria pensando em você se ficar ausente mais tempo." Do príncipe corvo. "Meu Deus!" exclamou Ana no dia seguinte, ao vê-lo. "O que fez com seu rosto?" "Tinha que fixar-se nos hematomas, é claro", pensou Edward. Parou e a olhou indignado. Não o vira durante 5 dias, e a primeira coisa que saía de sua boca era uma acusação. Rapidamente tentou imaginar qualquer um de seus secretários anteriores, homens, claro, fazendo um comentário sobre sua aparência. Foi impossível. A verdade é que não lhe ocorria ninguém, salvo sua atual secretária, mulher, capaz de fazer comentários tão impertinentes. Curiosamente, achava que sua rabugice parecia torná-los íntimos. Claro que não a deixaria perceber, é óbvio. Arqueou uma sobrancelha e tentou pô-la em seu lugar. "Não fiz nada com meu rosto, obrigado, senhora Vren." Isso não teve nenhum efeito visível. Não pode chamar de nada um olho roxo e nem os hematomas que tem na mandíbula. Olhou-o desaprovadora. "Já pôs algum unguento?" Estava sentada em seu lugar habitual, depois da pequena mesa de palisandro de sua biblioteca. Parecia serena e dourada à luz do sol da manhã que entrava pela janela, como se não tivesse se movido da mesa durante todo o tempo que ele esteve em Londres. Esse pensamento foi estranhamente consolador. Observou que tinha uma manchinha de tinta no queixo, e notava algo diferente em sua aparência. "Não pus nenhum unguento, senhora Vren, porque não há nenhuma necessidade." Tentou caminhar sem mancar o curto trecho que lhe faltava para chegar à sua mesa. Naturalmente ela notou isso também. "E sua perna? Por que manca, milord?" "Não manco." Ela arqueou as sobrancelhas, tanto que quase se juntaram com a linha de seu cabelo. Viu-se obrigado a olhar furioso para dar ênfase à mentira. Tentou encontrar algo que explicasse suas lesões sem fazê-lo parecer um idiota total. De maneira nenhuma podia dizer à sua secretária que estivera encalacrado em uma rixa em um bordel. O que estava diferente em sua aparência? "Sofreu um acidente?" perguntou ela, antes que lhe ocorresse uma boa explicação. Agarrou a sugestão com as 2 mãos. "Sim, um acidente. Era algo no cabelo. Mudou o penteado, talvez?" Seu alívio foi breve. "Caiu de seu cavalo?" "Não", exclamou e enquanto se esforçava por falar em voz mais baixa lhe veio uma repentina inspiração. Conseguia ver seu cabelo. "Não, não caí do cavalo." "Onde está sua touca?" Isso fracassou totalmente como distração. "Decidi parar de usá-la", disse isso ela recatadamente. "Se não caiu do cavalo, o que aconteceu?" A mulher teria tido um êxito enorme na Inquisição. Isto, pela vida dele que não lhe ocorria nenhuma história adequada. Ana olhava-o preocupada. "Então o cavalo o derrubou?" "Não. Foi atropelado por uma carreta em Londres." "Disseram-me que o tráfego nas ruas de Londres é infernal." "Não, também não fui atropelado por uma carreta." Esboçou um sorriso, tentando parecer encantador. "Eu gosto de vê-la sem sua touca. Suas tranças brilham como um campo de margaridas." Ana entrecerrou os olhos. Bom, talvez não tivesse nenhum encanto. Não sabia que as margaridas fossem castanhas. "Tem certeza de que não caiu do cavalo?" Edward apertou os dentes e elevou uma oração pedindo paciência. "Não caí do cavalo. Jamais me." Ela arqueou as sobrancelhas.
Algumas vezes sou meio desastrado. Pelo rosto dela passou rapidamente uma expressão de entendimento. Não tem nenhuma importância, sabe? Disse, em um tom de insuportável compreensão. Até os melhores cavaleiros caem de suas montarias às vezes. Isso não é algo do que envergonhar-se. Edward se levantou de sua poltrona da escrivaninha, mancou até a dela e apoiou as mãos, com as palmas para baixo. Inclinou-se para ela até que os olhos de ambos ficaram a uns escassos dedos de distância. Não me envergonho, disse calmamente. Não caí de meu cavalo. Meu cavalo não me jogou no chão. Desejo pôr fim neste assunto. Está bem, senhora Vren? Ana engoliu saliva, e o movimento lhe atraiu a atenção para sua garganta. Sim. Sim, está muito bem, Lord Svartingham. Ótimo. Ao levantar a vista, seu olhar parou nos lábios dela, que estavam úmidos, porque acabava de lambê-lo pelo nervosismo. Pensei em você quando estava lá. Você pensou em mim? Sentiu minha falta? Isto. Tentou balbuciar ela. Bem-vindo de volta a casa, milord, exclamou Opley rompendo na sala. Sua estadia na capital foi agradável, espero. O administrador parou em seco ao ver a postura de Edward na frente de Ana. Este se endireitou lentamente, sem deixar de olhá-la. Foi bastante agradável, Opley, embora descobrisse que sentia falta da beleza do campo. Ana pareceu confusa. Edward sorriu. Lord Svartingham, exclamou então o Sr. Opley. O que lhe aconteceu? Sr. Opley, interrompeu Ana, tem tempo para mostrar a nova valeta ao conde? A valeta. Mas, confuso, Opley olhou para Edward e depois para Ana. Ana moveu as sobrancelhas como se tivesse posado uma mosca em sua testa. A nova valeta para drenar o campo do Sr. Grundle. Você me falou dela o outro dia. Sim, a valeta do Grundle o granjeiro. Se tiver a amabilidade de me acompanhar, milord, acredito que lhe interessará inspecioná-la. Edward voltou a fixar o olhar em Ana. Me encontrarei com você dentro de meia hora. Opley. Antes desejo falar com minha secretária sobre um assunto. Sim. Sim. Pois não. Isto. Muito bem, milord, balbuciou Opley, saindo sem entender nada. Sobre o que deseja falar comigo, milord? Perguntou ela. Edward clareou a garganta. Na realidade, o que desejo é lhe mostrar algo. Acompanha-me. Ana pareceu contrariada, mas se levantou e lhe pegou o braço. Ele saiu com ela da biblioteca e, em lugar de dirigir-se à porta principal, virou para a parte de trás. Quando entraram na cozinha, a cozinheira quase soltou sua xícara de chá da manhã. 3 criadas estavam sentadas à mesa acompanhando-a, como coroinhas ao redor de seu sacerdote. As 4 mulheres ficaram de pé. Edward lhes fez um gesto indicando que voltassem a sentar-se. Sem dúvida interrompera a fofoca matutina. Sem dar nenhuma explicação, continuou atravessando a cozinha e saíram pela porta de trás. Atravessaram o longo pátio do estábulo, os saltos das botas dele ressoando sobre os paralelepípedos. O sol da manhã brilhava radiante, e o edifício do estábulo lançava uma longa sombra atrás. Edward continuou até rodear o estábulo e parou na parte que ficava à sombra. Ana olhou ao redor, perplexa. De repente Edward sentiu uma horrível sensação de incerteza. Era um presente insólito. Talvez não gostasse ou, pior ainda, se sentiria insultada. Com um brusco gesto apontou o chão, onde havia um vulto coberto por um enlameado pedaço de juta. Ana olhou para ele e depois para o pano de juta. O que? Agachando-se, ele pegou uma ponta do pano de juta e a jogou para trás, deixando descoberto um molho de ramos espinhosos que pareciam mortos. Ana lançou um grito. Esse ruído tinha que ser bom sinal em uma mulher, não? Pensou Edward, franzindo o senho e duvidando. Então ela levantou o rosto e lhe sorriu, e ele sentiu o peito pressionado por um caroço. Rosas! Exclamou ela, ajoelhando-se para examinar as mudas de roseiras. Ele os envolvera com supremo cuidado em pano de juta molhado para que as raízes não morressem antes de partir de Londres. Cada roseira só tinha uns poucos caules espinhosos, mas as raízes eram longas e estavam sãs. Cuidado, que espetam, murmurou para a cabeça inclinada dela. Ana estava ocupada contando-os. Há 2 dúzias. Quer plantá-los em seu jardim? Edward a olhou carrancudo. São para você.
Para sua casa. Ana abriu a boca e ficou um momento assim, parecendo não saber o que dizer. Mas, ainda que pudesse aceitá-los todos, devem ter custado terrivelmente caros. Estava desprezando seu presente. Por que não poderia aceitá-los? Bom, para começar, não caberiam todos em meu pequeno jardim. Quantos caberiam? Ah, suponho que uns 3 ou 4. Escolha os que quiser e o resto eu devolverei. Sentiu-se aliviado. Ao menos ela não os desprezava. Ou os queimarei, acrescentou, pensando melhor. Queimá-los! Exclamou ela, horrorizada. Não pode queimá-los. Não os quer para seu jardim? Ele negou com a cabeça, impaciente. Não sei plantá-los. Eu sei. Eu os plantarei, em agradecimento. Sorriu-lhe, com expressão meio tímida. Obrigado pelas rosas, Lord Svartingham. Ele clareou a garganta. De nada, Senhora Wren. Sentiu o estranho impulso de arranhar o chão com o pé, como um menino pequeno. Suponho que devo ir ver o Ople. Ela se limitou a olhá-lo. Sim. Continuou ele. Ah, sim. Bom Deus, estava balbuciando como um imbecil. Então irei procurá-lo. Resmungando uma despedida, afastou-se rapidamente para ir à busca de seu administrador. Quem teria imaginado que dar um presente à secretária podia ser tão difícil? Perdida em seus pensamentos, Ana ficou olhando as costas de Lord Svartingham, que ia se afastando, com a mão fechada e colocada sob o enlameado pano de juta. Sabia como era estar com esse homem apertado nela na escuridão. Sabia como movia o corpo quando fazia amor. Conhecia os sons roucos que saíam do fundo da garganta quando chegava ao orgasmo. Sabia as coisas mais íntimas que se pode saber de um homem, mas não sabia conciliar esse conhecimento com a vista dele à luz do dia. Não sabia conciliar o homem que fazia amor tão maravilhosamente bem com o homem que havia trazido roseiras de Londres. Sacudiu a cabeça. Talvez isso fosse muito difícil. Talvez nunca chegasse a entender a diferença entre a paixão de um homem de noite e o rosto cortês que mostra durante o dia. Não pensar em como seria voltar a vê-lo depois de passar 2 noites incríveis em seus braços. Agora sabia. Sentia-se triste, como se tivesse perdido algo que nunca fora verdadeiramente dela. Tinha ido a Londres com a intenção de fazer amor com ele, de gozar do ato físico, tal como faz um homem, sem emoção. Mas achava que não era tão estoica como um homem. Era mulher, e aonde seu corpo foi suas emoções foram atrás, com a mesma força. O ato a unir a ele de certo modo, soubesse ele ou não. E ele nunca deveria saber. O que acontecerá entre eles nesse quarto da gruta de Afrodite deveria continuar sendo um segredo, só dela. Baixou a cabeça e olhou as roseiras sem vê-las. Talvez essas roseiras fossem um sinal de que ainda era possível arrumar as coisas. Tocou o espinhoso caule de uma. Tinham que significar alguma coisa, não? Um cavalheiro não estava acostumado a dar um presente tão belo, um presente tão perfeito, à sua secretária, não é? Um espinho lhe cravou na ponta do polegar. Distraída, chupou o ferimento. Talvez houvesse esperança depois de tudo. Desde que ele jamais descobrisse seu engano. Nessa mesma manhã, mais tarde, Edward estava metido até as panturrilhas em água lamacenta, examinando a nova valeta de drenagem. No final do campo do Sr. Grundle cantava uma cotovia, provavelmente extasiada ao ver que estava seco. Perto deles, 2 lavradores do Grundle embutidos em seus guarda-pós tiravam pás de pedras e barro para manter a valeta limpa. Ople também se achava metido na água lamacenta, com aspecto de sentir-se muito ofendido. Isso podia ser em parte por ter escorregado e caído na água suja uma vez. Seu colete, amarelo gema de ovo com cós verdes, estava todo manchado. O administrador estava lhe explicando que escavaram a valeta de tal forma que a água que entrava por ela iria parar em um riacho próximo. Edward observava os lavradores, fazia gestos de assentimento ao Ople enquanto este soltava o cilindro, pensando ao mesmo tempo na reação de Ana diante de seu presente. Quando ela falava, ele tinha dificuldades para afastar os olhos de sua boca exótica. Como uma mulher tão pouco agraciada podia ter essa boca? Para ele era um grande mistério, um que ao que parecia era capaz de deixá-lo horas e horas absorto e encantado. Essa boca podia levar a pecar até mesmo o arcebispo de Canterbury. Não lhe parece, milord? Perguntou-lhe Ople. Ah, sim, é óbvio. O administrador o olhou de um modo estranho. Edward exalou um suspiro. Continua, disse.
Juca apareceu saltando, com um pequeno e desgraçado roedor no focinho. Desceu de um salto a valeta e caiu salpicando água lamacenta, terminando de arruinar o colete de Opli. O cão apresentou seu achado a Edward e imediatamente ficou claro que seu tesouro abandonara a vida fazia um tempo. Opli se apressou a afastar-se, agitando um lenço na frente do rosto. Bom Deus! Resmungou, irritado. Quando este cão esteve desaparecido vários dias pensei que tínhamos nos livrado dele. Distraído, Edward acariciou a cabeça de Juc, que continuava com o presente fedido no focinho. Caiu um verme na água. Opli engoliu saliva e continuou sua explicação sobre a maravilhosa drenagem, tampando o nariz e a boca com seu lenço. Claro que depois de conhecer melhor a Ana já não a achava feia, Edward estava pensando. Na realidade, não conseguia explicar como pôde descartá-la tão absolutamente na primeira vez que a viu. Como foi possível que a princípio a considerasse bastante vulgar? À exceção da boca, claro, sempre fora muito consciente de sua boca. Suspirando, deu um chute em umas pedras do fundo, lançando um jorro de lodo. Era uma dama. Nisso nunca se enganou, mesmo que a princípio não a achasse atraente. Sendo um cavalheiro, não devia nem sequer pensar nela dessa maneira. Para isso existiam as putas. Depois de tudo, as damas, simplesmente, nem sequer consideram a possibilidade de ajoelhar-se diante de um homem e baixar lentamente suas formosas e eróticas bocas para. Moveu-se incômodo e franziu o senho. Agora que estava oficialmente comprometido com a senhorita Gerard, devia deixar de pensar na boca de Ana. E em qualquer outra parte dela, também. Precisava tirar Ana, a senhora Vren da cabeça, imediatamente, para que seu segundo casamento desse certo. Sua futura família dependia disso. Que plantas mais raras são as roseiras, estava refletindo Ana ao anoitecer, duras e espinhosas por fora, e entretanto muito frágeis por dentro. As rosas eram as flores mais difíceis de cultivar, pois necessitam muitíssimo mais cuidado e atenção que qualquer outra planta. De todos os modos, uma vez que pegam, crescem e vivem durante anos, mesmo que não recebam cuidados. O pomar de trás de sua casa tinha aproximadamente 5 por 8 metros, e ainda assim, encontraram espaço para o pequeno abrigo do fundo. Como já estava escuro, precisou levar uma vela ao abrigo, onde procurou até encontrar a terrina e os 2 baldes de latão. Com todo cuidado arrumou as roseiras dentro dos recipientes e os cobriu com a água quase gelada do pequeno poço. Ergueu-se, retrocedeu e contemplou seu trabalho com olho crítico. Tinha a impressão de que Lord Svartingham a evitara depois de lhe dar de presente as roseiras. Não se apresentou para almoçar e pela tarde só entrou uma vez na biblioteca. Embora, claro, tivesse acumulado muito trabalho nos dias que esteve ausente, e era um homem muito ocupado. Cobriu a terrina e os 2 baldes com o pano de juta. Pusera os recipientes na parte onde a casa dava sombra, para que não se queimassem com o sol no dia seguinte. Bem poderiam passar 1 ou 2 dias até que tivesse tempo de plantá-los, e por enquanto a água os manteria vivos. Fazendo um gesto de assentimento, se dirigiu à casa para lavar-se antes do jantar. Essa noite as Vren jantaram batatas assadas com um pouco de presunto. Já estavam terminando a comida quando sua sogra deixou o garfo na mesa e exclamou: "Ai, tinha-me esquecido de dizer isso, querida. Enquanto estava fora veio a senhora Clearwater a nos convidar para a festa da primavera de depois de amanhã." Ana deteve a xícara de chá a meio caminho para sua boca. "Seriamente? Nunca nos havia convidado. Sabe que é amiga de Lord Svartingham", disse mãe Vren sorrindo encantada. "Seria um êxito para ela se ele assistisse. Não tenho nenhuma influência sobre o conde. Sabe disso, mãe. Será a sua decisão assistir ou não. De verdade acredita?" Mãe Vren inclinou a cabeça. "Lord Svartingham não tem feito o menor esforço para participar de nossas diversões sociais. Não aceita convites nem para tomar o chá nem para comer, e não se incomodou em ir à igreja nos domingos. Suponho que é muito reservado", reconheceu Ana. "Há quem diz que seu imenso orgulho o impede de deixar-se ver nas rústicas diversões daqui. Isso não é certo." Mãe Vren se serviu de uma segunda xícara de chá. "Ah, eu sei que é muito simpático. Vamos, tomou o café da manhã conosco nesta casa e foi muito amável também. Mas não procurou relacionar-se com outras pessoas do povoado. Isso não faz nenhum bem à sua reputação." Ana olhou carrancuda sua batata pela metade. Não sabia que tantas pessoas o consideram dessa maneira.
Os inquilinos de sua propriedade o adoram. Mãe Vren assentiu. Os inquilinos talvez. Mas ele deveria ser amável com aqueles que ocupam postos mais elevados na sociedade também. Tentarei convencê-lo de que vá à festa, disse Ana. Endireitou os ombros. Mas garanto que não será fácil. Como já disse, não lhe interessam muito as reuniões sociais. Enquanto isso, disse Mãe Vren sorrindo, temos que falar sobre o que vamos usar para a festa. Ana franziu o senho. Não pensei nisso. Só tenho meu velho vestido de seda verde. Simplesmente não temos tempo de transformar em vestidos os tecidos que eu trouxe de Londres. É uma pena, conveio Mãe Vren. Mas seu vestido verde é muito favorecedor, minha querida. Essa preciosa cor realça o rosa das bochechas e combina muito bem com seu cabelo. Embora me pareça que o decote está fora de moda. Interveio timidamente Fanny, que estava muito perto durante toda a conversa. Podemos usar os adornos que a senhora Vren trouxe de Londres. Mãe Vren lhe sorriu, fazendo-a ruborizar-se. Excelente ideia. Será melhor que comecemos esta mesma noite. Sim, claro, disse Ana, mas tenho que procurar uma coisa antes que comecemos a arrumar os vestidos. Afastou para trás a cadeira e foi abrir o armário da cozinha. Ajoelhou-se ante a prateleira mais baixa e olhou. Que buscas, Ana? Perguntou Mãe Vren detrás dela. Ana afastou a cabeça do armário, espirrou e levantou triunfal um pequeno e poeirento frasco. Um unguento de minha mãe para hematomas, irritações e queimaduras. Mãe Vren olhou carrancuda o frasquinho. Sua mãe era uma maravilhosa aficionada das ervas, minha querida, e muitas vezes agradeci seu unguento, mas cheira muito mal. Está segura de que o necessita? Ana se levantou e sacudiu energicamente a saia para tirar o pó. Ah, não é para mim. É para o conde. Teve um acidente com seu cavalo. Um acidente com seu cavalo? Exclamou sua sogra, surpreendida. Caiu. Ah, não. Lord Svartingham é muito bom cavaleiro, não cairia do cavalo. Não sei o que aconteceu. Parece que ele não quer falar disso. Mas tem terríveis manchas escuras no rosto. No rosto, repetiu Mãe Vren, pensativa. Sim, tem um olho todo arroxeado, e a mandíbula com manchas negras e azuis. E pensa pôr um unguento no rosto dele? Disse Mãe Vren tampando o nariz, compassiva. Melhorarão mais rápido, disse Ana, desentendendo-se desse gesto teatral. Sem dúvida você sabe o que é o melhor, respondeu Mãe Vren, embora não parecendo muito convencida. Na manhã seguinte, Ana encontrou a sua presa no pátio do estábulo. Lord Svartingham estava disparando ordens ao Sr. Oakley, que ia anotando em uma caderneta o melhor que podia. Juque estava jogado de um lado, e ao ver a Ana se levantou para saudá-la. O conde o viu, deixou de falar e se voltou para olhá-la, com seu olho arroxeado. Sorriu. Ante a pausa nas ordens, o Sr. Oakley levantou a vista de sua caderneta. Bom dia, Sra. Vren. Olhou a Lord Svartingham. Começo com estas, milord. Sim, sim, respondeu o conde, impaciente. O administrador se afastou a toda pressa, com cara de alívio. Necessita algo? Perguntou o conde pondo-se a andar para ela. E continuou caminhando até deter-se muito perto da Ana. Tão perto que ela pôde ver os fios de prata em seu cabelo. Sim, respondeu ela energicamente. Necessito que fique quieto. Ele aumentou seus formosos olhos cor de ébano. O que? Tenho um unguento para seu rosto. Tirou o frasco de sua cesta e o mostrou. Viu que ele o olhava carrancudo. É uma receita de minha defunta mãe. Sempre dizia que tem virtudes curativas. Abriu-o e o conde afastou para trás a cabeça ao sentir o aroma acre que saiu do frasco. Juque se aproximou para tentar colocar o nariz dentro. Lord Svartingham pegou ao cão pela pelagem do pescoço e o afastou. Bom Deus! Isto cheira a bosta de cavalo. Viu que ela entrecerrava os olhos. A pele de cavalo, emendou, sem convicção. Bom, então é apropriado para o pátio do estábulo, não acredita? Replicou ela, mordaz. O conde a olhou preocupado. De verdade não contém mer? Ah, não, repus Ana, horrorizada. É feito com gordura de cordeiro, ervas e outras coisas. Não sei exatamente o que. Teria que olhar a receita de minha mãe para dizer-lhe. Mas estou segura de que não contém MMM, nada indesejável,
nem de cavalo nem de nenhuma outra coisa. Agora, fique quieto. Ele arqueou uma sobrancelha ante seu tom autoritário, mas obedeceu e ficou imóvel. Ela tirou um pouco da pomada gordurenta com um dedo, ficou nas pontas dos pés e começou a passar-lhe pela maçã do rosto. Era tão alto que teve que aproximar-se bastante para alcançar seu rosto. Enquanto lhe aplicava a pomada, com muita suavidade à medida que se aproximava do hematoma do olho, Lord Svartington se manteve em silêncio, fazendo respirações profundas. Sentia o olhar dele sobre ela. Quando terminou essa parte, tirou outro pouco de pomada com o dedo e começou com os hematomas da mandíbula. O unguento estava fresco, mas ao passá-lo pela pele dele foi esquentando e derretendo. Sentiu o áspero roçar da barba nascente e teve que combater o desejo de deixar mais tempo aí a mão. Deslizou uma última vez os dedos e baixou a mão. Ele a estava olhando. Ao aproximar-se tanto dele para poder lhe pôr um unguento, ficou entre suas pernas separadas. Seu calor parecia lhe rodear o corpo. Moveu um pé para afastar-se, mas ele pegou nos braços, rodeando-os com as mãos. Flexionou os dedos e a olhou intensamente. Ana reteve o fôlego. Iria. Então ele a soltou. Obrigado, Sra. Wren. Abriu a boca para dizer algo mais e voltou a fechá-la. Depois disse: tenho que ir ocupar-me de uns trabalhos. Até esta tarde. Então. Ato seguido fez uma rígida vênia, virou-se e se afastou. Juca olhou, gemeu e logo seguiu a seu amo. Ana esteve um momento olhando-os afastar-se e depois, suspirando, pensativa, pôs a tampa no frasco de unguento.